Boa noite, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, felizes por podermos estar estudando os ensinamentos do Cristo, pelas palavras de Emmanuel, na psicografia do nosso inestimável amigo, querido, inesquecível, Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição Propriedade. Então vamos começar. Tá bom? E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus 19, 22. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Kardec nos dá uma demonstração no livro dos Espíritos a respeito do possuir, ou seja, do ter, do usar. E ele nos diz no livro dos Espíritos, nas questões 711 e 712, o seguinte: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Resposta: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Ou seja, Emmanuel está nos falando do possuir, né? Aí o homem não aprendeu ainda a possuir. Então, para possuir, ele quer possuir por quê? Para usar. Então, Kardec nos faz essa pergunta e os espíritos superiores nos respondem. Assim como na questão do mesmo livro dos Espíritos, 712, que Kardec pergunta: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E respondem os espíritos superiores: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E depois ele nos diz também a respeito do possuir o que é necessário e supérfluo. Na questão 715, ele fala assim: como pode o homem, Kardec, né? No livro dos Espíritos, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. A 716 seguinte, diz o seguinte, pergunta a Kardec: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E os espíritos superiores respondem: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, nós vimos aqui rapidamente com Kardec que o livro dos Espíritos, que o possuir, que Emmanuel fala, que o homem ainda não aprendeu a possuir porque ele não sabe usar. Então, o possuir é para usar, mas como ele não sabe usar, ele não aprendeu o limite do necessário, ele quer sempre ter mais, porque ele acha que tendo mais, ele sempre terá e nunca vai ficar sem nada, sempre terá muito, 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 acumulando.
E isso é o grande perigo do ter. Prossegue Emmanuel no nosso estudo. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Não é não ter nada. O homem vivia como Francisco de Assis, que abandonou tudo, até sua própria vestimenta, e passava o resto da sua vida junto com os pobres, mendigando, pedindo os favores necessários para não necessitar de nada, absolutamente nada, não. Deus nos deu tudo para que nós pudéssemos usufruir com equilíbrio. E com esta argumentação, vejamos, nós não vamos mudar o modelo da formiga previdente, diz Emmanuel, pelo modelo da cigarra descuidosa. Não, apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. É lógico, são efêmeras porque nós temos uma vida material passageira. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Toda encarnação é preciso ser aproveitada pela alma com força de elevação para que isso nos leve ao necessário progresso. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Então, na lição que Kardec nos coloca, ele inicia falando uma passagem em que Jesus nos fala sobre o mancebo, um rapaz que, ouvindo as suas palavras, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Está em Mateus 19, 22. Nós trouxemos aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, esta passagem do mancebo, porque é muito interessante sabermos o ter, possuir, usufruir e não desperdiçar, mas também não querer acumular, apenas ter na medida necessária. Então, Jesus nos disse o seguinte, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos essa passagem no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon. Então aproximou-se dele um mancebo e disse, bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o mancebo. Retrucou o mancebo. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Disse Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos, digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É conhecida essa passagem, do Evangelho. E está em Mateus, em Lucas e em Marcos. E, no entanto, nós devemos nos preservar da avareza, como diz Jesus,
ao mancebo: vai, vende tudo o que tens. Mas é para ficar na pobreza, na miséria, ficar como São Francisco? Não exatamente, porque nós não somos santos. Nós não estamos aqui para viver pedindo esmolas. Há irmãos nossos que vivem assim por extrema necessidade e por provas muito, muito dolorosas. Mas, na verdade, Deus nos colocou tudo à disposição para que nós pudéssemos viver com muita fartura. Tudo nós temos. Nós temos alimento, nós temos água, nós temos, principalmente no nosso Brasil, o nosso Brasil não falta nada. Tem tudo e, no entanto, são tantas as necessidades. Mas não vamos cair por aí, porque no momento nós temos que ver o seguinte: esta questão de que nos fala Emmanuel sobre o ter, o possuir, no caso, acumular, a avareza, tudo está ligado uma coisa à outra. E nós não podemos nos levar por esse caminho, porque é muito doloroso. O mancebo não quis seguir Jesus, porque ele teria que dar os bens dele para os pobres. E ele preferiu não dar o bem para os pobres, não dava, mas não seguia Jesus também. Então ele não pôde encontrar a salvação. Mas não é só à custa de muita pobreza que se alcança a salvação. Não é isso que a doutrina espírita ensina. Absolutamente é o equilíbrio, saber usar os bens materiais com equilíbrio, sem avareza. Então, Kardec nos diz também no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, a utilidade providencial da riqueza, e cá no final da utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, ele diz assim: quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Não, absolutamente, Jesus não quis dizer isso, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos. E, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna, seguir Jesus, não ia até ao extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na vida, sem dúvida ser um homem honesto, segundo a opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Porque, na verdade, se ele tivesse vendido tudo o que tinha e dado aos pobres e seguido Jesus, ele teria praticado a caridade e estaria em busca da salvação. Isso foi um teste que Jesus fez com ele, porque Jesus nos conhece a todos eles nos conhecem, ele sabe os nossos desejos mais profundos, e ele sabia que o rapaz, não só porque era muito rico, mas pela sua índole mesmo, ele não abandonaria tudo, como fez o cego de Jericó, que abandonou a capa, que era tudo que ele tinha. Não, ele não abandonaria tudo que tinha para seguir Jesus, e o cego de Jericó abandonou, porque tudo que ele tinha era uma capa que lhe dava o direito de sobreviver. E, no entanto, o mancebo rico não abandonou tudo para seguir Jesus. Portanto, Emmanuel, nos mostrando nessa maravilhosa lição esses ensinamentos, ele nos diz: tudo que se relaciona com o exterior, temos que ter equilíbrio. Não são
nossas propriedades, criaturas, paisagens e bens transitórios. Pertence a Deus, que lhos concederá de acordo com os seus méritos. Portanto, nós não vamos desencarnar e querer que a pessoa que amamos também desencarne junto conosco, porque ela não nos pertence. Ela apenas nos acompanhou na existência carnal, mas ela não é parte nossa, propriedade nossa, porque sequer o nosso corpo nos pertence. Como é que a outra pessoa, o nosso companheiro de jornada, vai nos pertencer? Como é que o nosso filho, a nossa mãe, vai nos pertencer? Como queremos levar conosco, ao partir, as pessoas queridas? Não existe essa possibilidade. E chegando na pátria espiritual, ficar com o sofrimento de que abandonou uma parte de si mesmo, porque se a pessoa tiver esse sentimento de posse, o que acontece é que na pátria espiritual ele entra em perturbação, porque ele acha que tudo que ele deixou aqui era dele e ele quer tudo de volta. E isso é um problema que nós temos que resolver aqui e não depois que desencarnar. Nada nos pertence, sequer o corpo que nos abriga o nosso espírito. A nossa vestimenta, o nosso corpo, quando ela chegar ao fim da nossa jornada, será devolvida para os fins a que se destina e não seguirá conosco. Nós somos um espírito imortal e precisamos assim raciocinar, sabendo que nascemos para viver e desfrutar e participar da vida daqueles que nos seguem e desfrutar do que temos provisoriamente como uma parte da nossa vida, mas não a nossa vida inteira. Aquela jornada nós temos aqueles objetos, aquelas coisas. Ou seja, apenas naqueles momentos. Depois nós deixamos e seguimos com Jesus. E terminando, Emmanuel nos diz: essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Portanto, meus irmãos, vamos hoje, agora, compreender, levantar os véus e compreender que não nascemos com absolutamente nada, nós não trouxemos bagagem quando viemos. Nós chegamos aqui nus e partiremos também nus, levando de bagagem as nossas boas obras, aquilo que nós construímos de bom, de belo, o bem que fizemos, o amor que demos, o amor que distribuímos, serão as nossas obras e essas seguirão conosco. Tudo mais nós vamos deixar, porque aquilo é o nosso aprendizado, vamos levar a nossa intelectualidade, porque são propriedades intrínsecas do nosso espírito e nós levaremos, é verdade. Mas as coisas materiais nós não vamos levar. Portanto, vamos deixar para trás o que não nos acrescenta e vamos seguir com Jesus, como hoje, agora e sempre, e para sempre. Jesus, o nosso Mestre querido, estará sempre agora conosco, para sempre. Obrigada, meus irmãos. Até a próxima semana, se Deus quiser.